Sejam bem-vindos, esse é o Porquê Eu Tenho Board Game e hoje vou falar de Miguel Strogoff, um jogo baseado no livro de Júlio Verne de mesmo nome, do design Alberto Corral e arte de Pedro Soto, um jogo de push your luck, teste sua sorte, mais gestão de mão de 1 a 5 jogadores, lançado pela Devir. Vou mostrar rapidamente tentar rapidamente, como sempre, mostrar um pouco como se desenrola o jogo e volto dizendo por que eu tenho Miguel Strogoff. Esse é o tabuleiro do jogo Miguel Strogoff, onde você tem o track dos jogadores e lá em cima o track de Ivan. Vamos mostrar mais detalhado. Ivan começa lá em cima, ele tem um track conforme o número de jogadores e ele se movimenta conforme o número tirado nas cartas na última rodada dos jogadores. O Ivan ele tem no final do seu track uns números de cartas que, se ele chegar a ultrapassar esse valor, é o número de cartas que você deve enfrentá-lo no final. Os jogadores têm que ir de Moscou, esse primeiro porto número 1, e caminhando pelos perigos até a Sibéria no espaço número 12, onde eles devem enfrentar Ivan. Também nós temos os tártaros, que eles iniciam nesse espaço e que também, conforme as cartas, eles se movimentam pelo tabuleiro, aumentando o seu poder, nesse caso aqui para mais 4, e nesse caso aqui ele diminui 1 ponto, sendo 3. O Ivan, quando ele chega no número 12, ele vem para a cidade Irkutsk e inicia o final do jogo, onde os tártaros irão se mover até Moscou. Então, ao invés de comprar cartas para mover Ivan, nós vamos rolar os dados, fazer a sua ação e os tártaros andam aquele número de movimentos do dado. Se os tártaros entrarem em Moscou, todos os jogadores perdem. Estas são as cartas de perigo que, conforme a cor do espaço onde você entra, você compra estas cartas. Cada uma tem um perigo diferente. Umas, depois da montanha, as cartas começam a ter 2 símbolos. Aqui é a carta de cego e essa aqui é a carta de Sangara, a espiã, que ela aumenta um pouquinho o desafio se ela sair. E aqui é a carta de Ivan. Se os tártaros entrarem no espaço onde tem um jogador, aquele jogador é cegado imediatamente. Ele pega uma carta de desafio e esse desafio vai fazer parte, ele não vai ativar os perigos inicialmente. Outra forma de que pode acontecer é se o herói entrar no espaço dos tártaros, há um combate. Há esses 8 símbolos de perigo no jogo. Nós temos 2 fases no jogo, a fase dos mensageiros e a fase do traidor. Na fase do mensageiro você tem 3 ações, sendo uma opcional, e você tem também a fase do traidor, onde Ivan irá comprar uma carta e essa carta pode entrar mais aliados, mover Ivan, fazer uma rolagem de dado ou entrar a Sangara e mover os tártaros. Uma das ações possíveis é você usar uma carta de aliado, onde você usa uma carta sua que corresponde a um aliado aberto e faça aquela ação. Outra ação é que você pode avançar. Avançar, você gasta 1 ponto de energia, você anda para o próximo número adjacente do tabuleiro, próximo quadrado do tabuleiro, e compra uma carta de perigo referente àquela cor. Vou falar um pouco mais sobre os perigos mais à frente. Você também pode fazer 2 das seguintes ações: ganhar 1 ponto de vida, você pode comprar 2 cartas e você pode desvirar cartas. Você pode fazer uma dessas 3 ações 2 vezes. No caso, quando você resolve os perigos, você tem que começar resolvendo
os da direita para a esquerda. E temos algumas regrinhas. Quando você resolve a primeira carta, você gasta uma carta correspondente àquele símbolo. Você pode também gastar 2 cartas de símbolos diferentes ou gastar um ponto de energia para resolver aquele problema, e a próxima carta se torna a carta ativa, onde você pode fazer essas ações. Você só pode gastar uma carta se essa carta for ativa. Depois que você resolve, você escolhe uma dessas cartas e a coloca debaixo do seu tabulozinho, e ela fica como sendo uma habilidade para a próxima rolagem de dados. Algumas cartas elas têm um símbolo preto quando a gente revela. Essa carta é um perigo imediato, quer dizer, se você pode gastar imediatamente uma carta daquele símbolo para tampar este perigo. Quando você compra cartas que os símbolos são iguais, você faz todas as penalidades de todas as cartas abertas, como nesse caso, virar estas 2 cartas, perder uma carta de ação e virar esta carta também. A Sangara ela entra no jogo quando nós compramos algumas cartas e ela dificulta também a nossa vida. Ela começa fechada no jogo solo e aberta no jogo multijogador. Essas são as cartas de ações, que ela tem o personagem, o símbolo, e abaixo ela tem as ações quando elas são abertas na fase do traidor. Quando você entra em Irkutsk, você não compra cartas de perigo, você tem que resolver todas as cartas de perigo, inclusive a que te cegou. Você tem que resolver todas, e você compra o número de cartas conforme o número de Ivan no track. Se você entrou antes de Ivan, você compra o número de cartas que apareceu no track. E por que eu tenho Miguel Strogoff? Primeiro, é um jogo com uma arte muito bonita. A arte é ligada diretamente ao tema do livro. O tabuleiro, as cartas são muito temáticas com o tema. O jogo, você é um mensageiro do czar, indo de Moscou até a Sibéria para avisar o irmão do czar que Ivan Ogarev, Ivan o Terrível, está planejando uma invasão com os tártaros. Uma coisa, é um jogo muito desafiador, é outro ponto positivo. É um jogo tanto competitivo contra os outros jogadores, se você estiver jogando multijogadores, e contra o próprio jogo, porque se Ivan chegar à casa número 12, ele inicia o fim do jogo, e os tártaros se invadirem Moscou, o jogo termina. O pusher luck desse jogo, um dos melhores pusher lucks que eu já joguei. Não joguei muitos, joguei Pot Royal do Pipsters e eu achei mais uma bateção de carta do que outra coisa, mas o Miguel Strogoff, ele é muito temático, você tem que gerenciar seus recursos. Tem sorte, mas você tem que gerenciar a sua mão e os perigos para conforme você vai avançando. Outro ponto positivo é o tempo de jogo. É um jogo que mesmo com mesa cheia, eu joguei ele no máximo com 3 pessoas, um jogo que vai até 5, mas é um jogo que vai no máximo 1 hora, já que Ivan sempre se movimenta no final das rodadas. Isso, como são poucas ações, regras simples, o jogo se desenrola, vai muito rápido. Então, se eu tiver um jogador experiente, ele faz com que as rodadas sejam mais dinâmicas. E, como sempre, tem alguns pontos negativos. Eu vou dizer que o nível de dificuldade desse jogo é muito grande. Eu já joguei ele solo e eu ganhei só uma vez e eu ainda acho que eu joguei errado. É um jogo muito desafiador. O Ivan chega uma hora que ele dispara na frente, só fica saindo carta de movimento com ele para 6 e você não consegue chegar lá antes que ele tenha 5 cartas de desafios e você tenta agilizar o jogo e não consegue. Então, mas é um jogo que eu considero muito bom, muito bom. O que me leva ao segundo ponto negativo dele é o pusher luck, teste sua sorte mais a própria sorte, porque tem rolagem de dado e, claro, a aleatoriedade
das cartas que você vai comprar com os desafios e, claro, as cartas de ações que você também vai comprar. Então, se você não gosta de Pusher Luck, passa longe. Se você quer conhecer um Pusher Luck com uma pegada diferente e com um pouquinho de gestão de mão, teste Miguel Strogoff. Outra coisa muito bacana, como é um jogo baseado num livro, no final do manual todas as casas numeradas contam um pouquinho da história do livro. Então você descobre um pouquinho da história do livro conforme você vai jogando o jogo. Então, se você gosta de Pusher Luck, se você gosta de gestão de mão, dê uma chance para o Miguel Strogoff, que é um jogo muito subestimado, num preço bom. Outro ponto positivo que eu não poderia ter, não esqueci de falar, um jogo que com certeza você vai gostar na sua coleção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, lembre-se de se cuidem, fiquem bem e até mais.